Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Nós finalizamos então a nossa sequência com as partidas do La Bourdonnais, nosso primeiro então campeão mundial, assim pode-se dizer, da nossa playlist, né? Apesar de não ser um campeonato oficial, ele reinou como o melhor do mundo então de 1821 a 1840 e só perdeu o reinado com a sua morte em 1840. De 1840 então a 1843, um curto aí período de 3 anos, a gente tem então o Pierre Charles Fournier de Saint-Amand. Desculpa pelo meu sotaque brasileiro para falar esse nome francês, mas é outro francês então, o Saint-Amand, que reinou então durante esses 3 próximos anos. E um match que ficou muito famoso nesse período foi o match então do Saint-Amand contra o Howard Stoughton. O Stoughton você já deve ter ouvido falar ou não, se ainda não ouviu, vai ouvir falar bastante. Além de ter sido um grande jogador, ele ajudou a difundir um modelo de peças bastante bonito, artesanal, de madeira, são peças maiores, pesadas, que são conhecidas como modelo Stoughton de peças, então vem do Howard Stoughton. E a gente tem partidas realmente fantásticas entre os dois, e a gente vai olhar uma dessas hoje. O Saint-Amand, então, para a gente conhecer o Saint-Amand, nada melhor do que ver ele jogando, né? Vamos ver ele jogando de brancas, então, contra um Howard Stoughton. Uma excelente partida que começa com D4, peão da dama aqui, então, pelo Saint-Amand. E6, temos C4 e aqui D5. Então, o gambito da dama caiu num gambito da dama recusado aí, transposto, né? O gambito da dama é quando as brancas jogam D4 e depois de D5 joga C4, né? E aí as pretas poderiam jogar E6, cairia na mesma posição, apenas outra sequência, tá bom? E3 aqui, muito bacana ver como o xadrez vai evoluindo, né? Aqui o principal realmente é desenvolver as peças, então E3 solidificando no centro, abrindo a possibilidade do bispo defender em C4, cavalo em F6, cavalo C3 desenvolvendo, e aqui as pretas já fazem um lance bastante ativo do Howard Stoughton. O Stoughton é quem viria anos mais tarde a tirar o número 1, então, e se tornar o número 1 do mundo, tirar esse título aí das mãos do Saint-Amand, tá bom? Então a gente sabe que aqui é um duelo de gigantes. C5 foi jogado, cavalo em F3, cavalo C6, e a gente tem uma posição típica da defesa tarraxa, variante simétrica, né? Onde as brancas jogam D4 e C4, as pretas jogam D5 e C5. É uma posição bem simétrica, né? Os 4 cavalos, os peões nas mesmas posições. É como se as pretas tivessem também brigando pela iniciativa, também porque que eu tenho que ficar passivo, não, eu vou jogar também de forma ativa, né? Uma variante interessante, onde ambos os jogadores vão tentando manter a atenção aqui no centro, vão postergando aqui capturas e tudo mais para não perder tempo, né? O importante aqui é desenvolver. Curioso nessa posição, se você jogar um bispo, por exemplo, aqui em E2 ou um bispo D3, as pretas vão poder capturar em C4 e aí você vai ter que mexer com o bispo de novo. Então é o tipo de posição, e o mesmo vale para as pretas, que o pessoal dá uma postergada às vezes para mexer esse bispo. Então aqui continuou-se com A3, e esse lance é interessante, ele tira a casa B4 do cavalo, prepara um futuro bispo D3, a partida seguiu com bispo em E7, e agora sim bispo em D3, roque, e as pretas continuam com B6. E aqui B3 foi jogado. Uma posição quase simétrica, né? Aqui o bispo está em D3, aqui está em E7, e a gente tem esse bispo em A3 e em A7, são as diferenças da posição, e essas pequenas diferenças é que vão causando os desequilíbrios que permitem com que o jogo acabe dando vantagem para um lado ou para outro, né? Bispo B7 foi jogado, C toma D5, então agora o Saint-Amand decide romper um pouco aí a tensão no centro, C toma D5, E toma D5, e agora o bispo em B2, né? As brancas têm a possibilidade no futuro de tentar abrir essa diagonal para esse bispo aqui em B2, um bispo numa excelente posição. C toma D4, não permitindo então com que as brancas abrissem com D toma em C5, e aqui E toma em D4, bispo em D6, o bispo numa casa mais ativa, talvez o bispo, ao invés de ter sido jogado em E7, pudesse ter sido jogado em D6 direto, aqui uma perda de um tempo talvez, mas tudo bem, a posição está bastante equilibrada e quase simétrica mais uma vez, né, com a diferença só desses peões aqui da coluna A. E a partida segue então com torre E1, A6, torre em C1, colocando então, olha que legal, né, o Saint-Amand fez o que manda o livro, né, colocou aqui as torres
na verdade, os livros que se inspiraram nesses jogadores, né? Não foram eles que leram os livros, eles que escreveram praticamente esses livros, né? Então, nos ensinando aqui a colocar as torres nas colunas abertas, né? Já colocou na coluna E e colocou na coluna C. Torre em C8, fazendo o mesmo. Torre em C2, um lance bastante flexível, né? Essa torre ela vai poder vir para E, a dama vai poder jogar embaixo. Você não sabe muito bem o que as brancas estão querendo com esse lance, né? Torre aqui em C7, indo para uma ideia similar. Torre de C em E2 e agora então o Santaman está com um domínio muito bacana aqui da coluna E, né? A dama em C8 foi jogado, H3 não permitindo então a entrada da dama aqui em G4, nem do cavalo em G4, futuramente dando um respiro para o rei, possivelmente, né, se esse bispo não estiver mais ocupando essa diagonal. Então H3 um lance profilático aí, cavalo D8, dama aqui em D2, B5, então aqui as pretas tentando uma expansão na ala da dama. E aqui B4, o Santaman faz o que é correto, para, né, essa expansão na ala da dama com B4 e está tudo seguro aí por enquanto. Cavalo em E6, o cavalo manobrando para casas melhores. Bispo aqui em F5, trazendo uma cravada aqui para cima desse cavalo. E aqui o Staunton faz um movimento muito forte, que é o lance cavalo em E4. Esse lance é muito bacana realmente, aparentemente entregando um peão, né? Se a gente for olhar aqui essa casa de E4, ela está atacada 1, 2, 3, 4 vezes e as pretas só tem, vamos contar, 2 defesas, né? Então, oferecendo aí um peão, o Staunton numa ideia muito bacana. A partida seguiu com o cavalo toma em E4, D toma em E4 e aqui as brancas não capturam esse peão envenenado do Staunton. Então o Santaman percebe aqui, ele não captura. Se ele tivesse capturado aqui, as pretas poderiam vencer a partida imediatamente com o bispo toma em E4 e depois de torre toma em E4, o lance torre C2 seria fatal, atacando a dama e o bispo ao mesmo tempo. A dama não tem como fugir desse ataque e salvar o bispo ao fazer as duas coisas, né? Então depois de torre C2, dama E3, torre tomaria em B2 e aqui o Staunton estaria vencendo a partida, né? Então muito interessante. Depois de cavalo E4, cavalo toma em E4, D toma em E4 e não bispo tomando aqui em E4, mas o Santaman, por isso que ele foi o melhor do mundo durante alguns anos, ele vai para uma ideia fantástica. O cavalo dele está atacado e ao invés de defender o cavalo, ele faz um lance D5. Olha que bacana, gente. Ao mesmo tempo esse lance abre a atividade para esse bispo aqui de B2, tá atacando esse cavalo, o cavalo tá cravado, mas esse lance é mais interessante de tudo porque você fala, beleza, as pretas tomam o cavalo e eu também vou tomar o cavalo. Só que não, né? Porque esse peão aqui também vai poder capturar a torre depois, né? Então, na verdade, ele viu alguma coisa além. O Santaman viu esse lance D5 e está enxergando muito mais coisa aqui do que o Staunton quando jogou, provavelmente quando ele jogou o cavalo lá em E4, tá bom? Olha que bonita essa posição, difícil, né, de calcular. A partida seguiu aqui com E toma em F3 e agora, então, se você quiser achar esse lance, por que será que o Santaman foi para uma posição como essa, né? Se ele capturar aqui o cavalo agora, ele vai perder a torre, então não pode ser essa sequência, né? Provavelmente ele estava pensando em alguma outra coisa. Eu vou dar mais alguns segundos, se você quiser encontrar esse lance, então. E o lance jogado aqui pelo Santaman, espero que você tenha encontrado, é o maravilhoso lance torre toma aqui em E6, então, recuperando a sua peça, né? Capturando uma peça menor. Agora todo mundo tem 2 bispos de peças menores, e com esse tema bacana, né? Que as pretas não podem capturar agora a torre, senão o bispo tomaria aqui em E6 com cheque e capturando a dama na sequência, né? Então muito interessante aqui, a torre toma em E6 foi jogado, a dama sai desse campo de ataque, o bispo aqui está atacado em D6 além de tudo, então dama D8 foi jogado, agora a dama não está mais na diagonal desse bispo, a dama também está defendendo em D6 e aqui o Santaman então encontra mais um lance de tremer o tabuleiro, de chacoalhar realmente as peças aí. Se você quiser encontrar a continuação, é praticamente um lance de arremate, a partida ainda segue por mais alguns movimentos, mas são movimentos quase desesperados depois do lance agora do Santaman. Vou dar mais alguns segundos, espero que você tenha encontrado o lance maravilhoso, bispo F6, tá bom? Se você não encontrou, não se preocupe, é realmente um lance muito sofisticado, muito difícil de ser encontrado. Se você encontrou, parabéns. Bispo em F6, atacando aqui a dama então. E a partida segue então, né? É um lance curioso, né? Um lance agressivo, né? Atacando a dama é o defensor do bispo, não resta muitas opções aqui
para as pretas se não aceitarem aqui o sacrifício do bispo. E a partida segue então com o Howard Staunton capturando aqui G toma F6. E agora qual que seria a ideia então? Por que o Santaman sacrificou essa peça? E ele continua então de forma brilhante com torre. Olha só, gente, olha que bacana, a torre capturando aqui em D6, né? Muito bonito realmente, e dá para se dizer que esse é o lance de arremate. A partida ainda continua por mais alguns lances, mas aqui realmente é muito bonito. Por quê? Caso as pretas capturem aqui a torre, vamos contar as peças, as brancas têm uma torre a menos, só que depois de dama aqui em H6, ó, não tem como você evitar o checkmate, tá bom? Aqui em H7, não tem como defender. Você fala, mas eu vou tirar a torre daqui, eu vou dar um espaço para o meu rei, vou jogar a torre aqui em D8, não adianta, tá? Essa torre aqui está cobrindo todas as possíveis casas de fuga aqui do rei, simplesmente depois de dama H7, rei F8, dama H8 seria checkmate, tá bom? A torre cobrindo tudo ali, e seria uma bonita sequência, né? Por isso que depois então de torre toma em D6, as pretas não podem capturar a torre. A partida ainda segue por mais alguns lances com rei G7, então não permitindo a entrada da dama aqui em H6. Só que agora a dama está indo embora, né? Torre toma em D8, e depois de torre toma em D8, bispo E4, F toma em G2, dama aqui em F4, atacando aqui a torre, trazendo a dama para o ataque, torre C4, dama G4 cheque, rei F8, dama em H5, o bispo está protegido aqui pela torre, rei E7, o rei tentando escapar, e aqui mais um lance muito forte do Santaman, D6 cheque, abrindo um ataque descoberto aqui sobre o bispo, e depois de rei toma D6, bispo toma B7, o rei aqui ainda tenta, aqui o Staunton está completamente perdido, mas ele ainda tenta mais alguns lances, né? Rei C7, bispo toma em A6, e depois de torre C3, dama toma B5, aqui o Staunton provavelmente jogou mais alguns lances porque estava em choque, né? Com tudo que foi acontecendo. É natural no xadrez momentos de choque, você ainda tenta não aceitar o que está acontecendo, né? E aqui realmente ele se rende nessa posição e abandona a partida. Vitória belíssima aqui para o Santaman, né? Fazendo jus então ao fato dele ser o campeão mundial número 1 do mundo de 1840 a 1843. O Staunton, um excelente jogador, virá no futuro a tirar aí o cinturão do Santaman. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Mais um capítulo importante da história enxadrística. O nosso segundo campeão mundial da playlist, o Pierre Charles Fournier de Santaman. Tá bom? A gente vai ter mais partidas dele nos próximos vídeos. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!